Nas últimas horas, uma decisão da Strategy colocou bilhões de dólares e o futuro do Bitcoin em discussão. A empresa de Michael Saylor vendeu 3.588 Bitcoins, avaliados em pouco mais de 216 milhões de dólares. A notícia assustou o mercado porque essa foi a maior venda feita pela empresa que mais detém Bitcoin no mundo e vai contra sobre o que Saylor sempre defendeu: comprar Bitcoin e nunca vender. Mas enfim, por que Saylor decidiu vender Bitcoin? Para financiar os dividendos de seus títulos Digital Credit, marcando a primeira venda relevante dentro de uma nova estratégia de capital da empresa. Mesmo após essa operação, a Strategy continua com uma reserva gigantesca que ultrapassa 843 mil Bitcoins, mostrando que essa venda representa uma fatia mínima das suas participações no ativo. Mas deixa aqui nos comentários, você concorda com essa nova estratégia de Michael Saylor, vender seus Bitcoins quando precisar, ou você acredita que isso enfraquece a narrativa da empresa? Bom, vamos analisar junto aí o Bitcoin e as demais criptomoedas. Vem comigo. Uma das coisas que me chama atenção no presente momento é que a gente pode ter cruzado pela melhor oportunidade. A gente está saindo do medo extremo. Você aproveitou, tá? Ou está aproveitando esse momento para comprar algum projeto, alguma criptomoeda, ou não? Você acha que o mercado vai cair mais? Porque a gente está rompendo o meio de um W. A gente fez um fundo duplo em medo extremo, estamos pontuando 28, estamos em medo, o mercado ainda continua incerto, mas eu alerto os senhores e senhoras que em momentos como esse a oportunidade é sempre melhor, né? Você não vai deixar para comprar em euforia ou, cara, euforia extrema, né? O certo a se fazer é você comprar sempre quando o mercado está aqui, ó, e está todo mundo desacreditado. Então a gente deixou um fundo duplo e a gente rompeu o meio. Isso é característico de um W. E a tendência é essa perna voltar com tudo para cima e buscar esse topo, que é o quê? Ganância, né? E aqui é ganância extrema. Então, quando vê o mercado, ele pode voltar com tudo rapidamente. Bom, olha só, na sexta-feira tivemos entradas positivas via ETFs. Depois de muito tempo só saindo, o volume ele vinha diminuindo e eu falei que a qualquer momento isso aqui poderia inverter. O mercado já não está mais naquele medo extremo e o movimento que eu vejo no Bitcoin hoje aqui, cara, é um movimento perfeito para termos uma continuidade da alta, tá? Então a gente vem aqui, faz, né, um fundo menor que o anterior, fizemos fundo duplo também, rompemos o meio de um W e a tendência é a gente voltar a testar os 67 mil dólares, que é o topo desse movimento aqui, ó, tá? A mesma coisa que está acontecendo aqui, milionários, ó. A mesma coisa, tá? Então a gente faz o fundo duplo e rompe o meio do W. A tendência é a gente voltar lá para cima. Característico dessa figura aqui, ó, tá? Então a gente vem numa tendênciazinha de curtíssimo prazo de baixo, faz o fundo duplo, a gente tem divergência aqui no índice de força relativa e aí a gente rompe e vai com tudo para cima. Lateralizamos alguns dias, testamos médias e estamos na máxima no tempo gráfico de 12 horas. Então, rompimento dessa máxima aqui, ó, rompendo os 64 mil dólares, fechando acima disso hoje, a tendência é que a gente vá testar novamente 67.300. Rompendo 67.300, a gente vai buscar 70 mil dólares, tá? Quando eu coloco o tempo gráfico diário aqui, a gente está deixando uma mega sombra. Testamos aqui as médias. Médias estão encurvadas para cima, prestes a se cruzar. Estamos com divergência, ou seja, tudo corroborando com alta, tá? A gente pode ver aí mais altas, certo? Mas como eu venho falando para vocês, eu não vou ficar muito otimista enquanto eu não ver o Bitcoin rompendo 70 mil dólares. A gente precisa ver o Bitcoin romper 70 mil dólares para ter uma perspectiva a mais que o Bitcoin vai engatar e vai voltar com tudo, tá? No presente momento, meu querido e minha querida, ainda tá tudo meio incerto.
As oportunidades são feitas nesses momentos, mas você tem que ter paciência. É comprar em momentos como esse, ter paciência. E se o mercado voltar a cair, ter um pouco mais de caixa para fazer um preço médio é interessante. Se não tem também, tudo bem. É só ter paciência e deixar as coisas acontecer. Eu tenho a minha carteira aqui, realizei algumas compras, né? Realizei algumas compras aqui abaixo, tinha feito uma venda lá em cima e recomprei aqui embaixo, o Bitcoin em específico, né? Tô com um déficit aqui, um prejuízo não realizado de aproximadamente 12 mil nessa carteira. Eu tenho várias carteiras, eu tenho carteira de meme, eu tenho carteira um pouco mais arrojada, um pouco mais conservadora. Essa aqui é uma carteira equilibrada, onde eu tenho ativos de muito risco e eu tenho ativos que eu considero menos arriscado, de menor volatilidade. Essa carteira aqui tem todos os graus que tornam ela balanceada, tá? Então basicamente é isso. Aqui eu tenho cerca de 17 ativos nessa carteira. Essa é uma carteira onde vários alunos me copiam, uma carteira de copy trade pensada a médio e longo prazo. Então eu estou no comando dessa carteira aqui que tem centenas de investidores aqui junto comigo. A gente está com um déficit pequeno no presente momento comparado ao tamanho da nossa carteira, né? Então a hora que o mercado der uma viradinha de fato, der uma espichada aí, cara, a gente vai lucrar muito nessa carteira. Eu acredito que até final do ano a gente tem potencial aí para multiplicar o nosso capital com essa carteira aqui. Eu tenho o objetivo de fazer 10 vezes. Não sei se a gente vai conseguir concluir esse objetivo até final do ano, mas eu acredito fielmente que até lá a gente vai estar com um lucro muito, mas muito bom mesmo. Tá, então vamos ficar de olho. Gosto muito dessa sombra que o Bitcoin está deixando hoje aqui e a tendência é a gente buscar 67 mil. Se a gente romper 67, eu acho que o Bitcoin vai testar 70 mil dólares, tá? Para ter uma perspectiva a mais de uma continuidade de baixa, coisa que no presente momento eu acredito que não vai ter, a gente teria que perder aqui a faixa dos 57.900. Aí a gente iria testar os 50 mil. Pode acontecer? Pode, mas eu acredito que isso só vai acontecer se a gente não conseguir romper os 67.400 no curto prazo. Enquanto isso, o mercado ainda segue aqui, tem volume na compra acima da média, tem divergência e eu acredito que ele segue alta, tá? Solana muito interessante também, né? Solana que está engatando aqui uma tendenciazinha, né? Uma virada de tendência no curto prazo. Estamos lateralizando depois de uma espichada, característico, né? De um descanso para seguir altas. Então o rompimento dos 85 dólares no presente momento é muito importante, tá? A gente voltou para dentro daquele range de consolidação em Solana, né? A gente volta para dentro desse quadradão aqui de acumulação e agora a gente está tentando fazer pivô de alta. Rompimento dos 85, a gente volta a testar os 100 dólares no meu ponto de vista. Aí a Solana vai engatar alta de verdade no rompimento do 100. Eu acho que Solana voltando para cima dos 100 dólares, ela pode decolar com tudo para cima, tá? Então, otimista mesmo com uma volta dos preços Solana só no rompimento do 100. No presente momento é um respirozinho aí, mas já fico satisfeito com ela voltando para dentro desse quadradão aqui. Vamos ver o que vai ser aí nos próximos dias. Rompimento dos 85 deve buscar 100 dólares. Obviamente que eu aproveitei para comprar mais Solana junto com os meus alunos, né, aqui nesse fundo. Ótimo, vamos ficar de olho aí. Ethereum, perfeito. Acumulou bem nos últimos dias, médias querendo se cruzar, o volume tá voltando no Ethereum também, temos divergência, fundo duplo, né? Estamos confirmando o fundo duplo aqui e eu acredito que o rompimento aí dos 1.850 dólares pode fazer o Ethereum voltar para cima aí e tentar novamente o rompimento da média de 100, que é os 2.000 dólares. Rompendo 2.000 dólares, Ethereum deve voltar para a faixa dos 2.400 novamente, né? Vou até tirar aqui essas linhas aqui, tá bem interessante o Ethereum. E eu acredito que tem tudo para a gente romper essa estrutura aqui, voltar para cima, testar aí os 1.800, rompimento dos 1.800, eu acredito que ela pode
o Ethereum pode buscar 2.300, 2.400 no curto prazo. Já deixou o seu like, meu querido e minha querida? Então vou dar uma pausa aí, dá 2 cliques aí, deixa o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas. Deixa a sua opinião também, o seu comentário, meu querido e minha querida. Eu gosto de saber o que você pensa também em relação a tudo que está acontecendo no mercado no curto prazo, beleza? Dominância do Bitcoin, tá difícil essa danada, hein? Tá difícil de perder esse trem aqui, mas também a hora que perder essa segunda linhazinha aqui, ó, essa primeira linhazinha, perder isso aqui, ativa pivô e aí a dominância despenca, fazendo com que as altcoins vá com tudo pra cima. Vamos ficar espertos aí, né? E a gente tem aqui, ó, um canalzinho, né, de baixa no Ethereum contra o Bitcoin. A gente tá prestes a romper esse canalzinho pra cima. Rompendo isso aqui, o Ethereum deve se valorizar bem, levando várias altcoins. Cara, eu acredito que tem tudo aí pra gente bombar, quem sabe, nos próximos dias, semanas aí, tá? Tem tudo. Ó o mercado aí, rapaz. Querendo ir com tudo pra cima, olha aí. Olha aí. Se a gente romper aqui, ó, vai decolar, galera, hein? A gente tá com... Olha aí, Bitcoin rompendo tudo, rapaz. Tempo gráfico de 12 horas, forte vela rompendo. Tem tudo pra gente bombar, hein? Tem tudo pra gente bombar aí. Criptomoedas que estão no meu radar aqui, vamos ver como que tá aqui. Olha só a criptomoeda XRP, possível pivô de alta também aí no curto prazo, tá? A gente pode vir testar a média de 200 períodos, tá? XRP que pode vir testar 1,30 ativando esse pivô aqui. Ah, então tá com cara que a gente vai ativar pivô aqui, ó, 100% próximo do 1,30. Então, tudo indica que a gente vai decolar para cima, hein, galera? Tudo indica que a gente vai com tudo para cima aí. Pega a visão. Criptomoedas que estão no meu radar no presente momento, vamos ver, eu tenho Aave, que eu tinha sinalizado para vocês nesse rompimento aqui. Falei que Aave poderia buscar a média de 200 períodos rompendo isso aqui, né? Ativou, pivô e tá indo com tudo para cima. Aave que teve uma recompra milionária nas suas ações, né? Isso aí que tá alavancando o ativo para cima, né? Todo mundo tinha desacreditado da Aave, achando que o ativo ia a zero por conta do hack, né? De tudo que aconteceu aí alguns meses atrás, aconteceu agora que o ativo tá bombando, investidores voltando com tudo e a usabilidade da Aave decolando para cima, né? Então, o rompimento dessas máximas aqui, a gente deve buscar a próxima zona de resistência em Aave, que tá aqui, meu querido e minha querida, ó, aqui, justamente nesse topo, tá? Justamente nesses topos aqui, ó. Aave rompendo aí, então, $100, deve buscar 115, 120 nos próximos dias. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Olha, EtherFi decolando com tudo para cima. Tempo gráfico diário de EtherFi provavelmente vai buscar a média de 200 períodos, tá? Olha, tô gostando de ver altcoins invertendo tendência de baixa para alta. Ô, glória! Vamos ver. Olha só. E olha só, o nosso déficit está diminuindo cada vez mais, bebê. Nós vamos buscar aqui uma lucratividade insana nas próximas semanas, nos próximos meses. Tamo junto, vamos que vamos. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Sinalizei LDO também para vocês. Divergência nesses ativos aqui é alta. LDO deve testar aqui a faixa dos 32. Rompendo 32, vai buscar a média de 200 períodos, tá? Então, LDO firme, forte, Pendle firme, forte, pivô de alta em Pendle também, com possibilidade de buscar aqui essa região, né? Primeiro a gente vai ter média de 200, mas com possibilidade de buscar aí entre 70, 1,70, 1,80 na Pendle também, ativos querendo, tá? Eu acho que esse é um belo de um momento aí para se expor em ativos de risco. Brett com volumezinho aumentando também nessa queda aqui, sinalizando uma possível volta dos preços. Ver o que mais que a gente tem aqui no meu radar. Polygon, volume fraco ainda em Polygon, mas pode ser que dê bom também. Tão, volume muito fraco na Tão. Cara, apesar do... cara, Uni bem interessante, hein? Querendo ativar pivô, rompimento disso aqui, vai buscar esses topos aqui, hein? Uni com possibilidade de buscar $4 aí no curto prazo, ou mais, hein? Rompimento desse pivô aqui, rompimento da média de 100, volumezinho vem aumentando na queda aqui, ó.
A Uni pode ter uma disparada bem grande para cima também. Eu ficaria de olho aí na Uni que tá querendo no dia de hoje. E o que mais que a gente tem aqui? Ondo, um volumezinho querendo na Ondo, mas ainda não é o canal. A VAX teve um aumento de volume considerável, mas eu estou achando candles muito pequenos, né, no presente momento. Tem muito o que fazer também. Basicamente é isso, tá? Vou fazer um panorama geral aqui em algumas altcoins e eu trago num próximo vídeo para vocês, tá? Atualizando vocês aí das notícias que impactam o mercado de criptomoedas. Bitcoin querendo no presente momento, querendo fechar com um candle forte de alta, dando indício que vai buscar 67 mil dólares e se romper 67 deve testar 70. Aí sim a coisa começa a ficar legal novamente, tá? Então se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado de criptomoedas, ficar por dentro das análises, notícias, oportunidades, cara, já segue o nosso canal que eu trago notícias em primeira mão para você sempre. Tamo junto, um abraço e até a próxima!